Fala, meu povo! Voltei, como é que vocês estão? É o seguinte, Beabá, o caminho aqui do canal da Lívia, vocês já sabem, né? Se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho para você não perder nenhum assunto aqui e, claro, compartilhe o link do canal com os seus amigos, porque o Debate Pronto está de volta. É isso, e eu volto uma semana que o futebol está deixando o torcedor maluco com a quantidade de jogos. Essa semana nós curtimos Champions League, nós vamos falar da Champions daqui a pouquinho, grandes jogos nós tivemos, Menino Ney, bem demais em campo, o Vini Malvadeza, não tão bem assim no jogo de volta, mas foi bem, Casemiro, bem demais também, vai ser nosso assunto aqui no programa de hoje. Vamos falar da Champions, da Copa do Brasil, deu muito ruim para o Botafogo, quem diria. Enfim, são tantos os assuntos que nós vamos falar a partir de agora, entre eles, Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões. Flamengo numa situação muito mais confortável que o Vasco, diferentemente do Cruz Maltino, olha que vai ter que remar muito. Mas é o seguinte, Lívia, o que você está fazendo com esta camisa, a camisa do Santos, a camisa do Peixe? Eu decidi vestir a camisa do Santos hoje porque ontem o Santos completou 109 anos de muitas histórias, uma história lindíssima, riquíssima, e o Santos teve a classificação na Libertadores diante do São Lourenço. Então, resolvi homenagear o Peixe, a camisa linda, por demais, gosto muito. Peixe já tricampeão da Libertadores, 62, 63, 2011, o Peixe do Coutinho, do Neymar, do Pelé e de tantos outros ídolos. Então, acho que eles mereciam a homenagem aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar o nosso giro de notícias, então, de olho na Recopa Sul-Americana. Que jogo foi esse que nós acompanhamos ontem? Tá aí o Defensa e Justiça comemorando. Diante do Palmeiras, lá no estádio, no Mané Garrincha, eles fizeram muita festa. E é bom para os brasileiros que vão disputar a Libertadores baixarem a bola, estudarem mais o adversário, porque quem achou que o Defensa e Justiça fosse uma baba para o Palmeiras, quebrou a cara. É um time muito ajustado, esse time do BKSS, marca muito bem, trabalha com velocidade, deu trabalho para o Palmeiras, que, por sinal, foi um Palmeiras completamente diferente daquele Palmeiras diante do Flamengo. Tudo que deu certo no jogo contra o Flamengo deu errado ontem no jogo contra o Defensa e Justiça. O time, por sinal, estava muito nervoso. Acho até que ficou pior a situação depois que o Matias Vinha foi expulso. Ele sofreu uma falta, mas deixou o pé no adversário. O árbitro mandou bem expulsar o Vinha, só que ele deveria também ter punido o jogador do Defensa, e isso não aconteceu. Por sinal, falei, árbitro, que arbitragem horrorosa nós acompanhamos ontem. O árbitro de vídeo entrando muito em ação para limpar as porcarias que o árbitro estava fazendo em campo, mas independentemente da arbitragem ter mandado mal, o Palmeiras conseguiu ser pior, até mesmo na cobrança de pênalti, né? Luiz Adriano perdeu, o Everton, esse aí eu acho que eu não coloco nem na conta dele, mandou a bola na lua, estão procurando ainda, mas ele teve coragem, foi lá e cobrou o pênalti, e tinha feito já o dever dele diante do Flamengo, né? Ontem não conseguiu ser tão feliz assim, acabou perdendo o pênalti, não defendendo, e aí a internet não perdoa, meu amigo. O Ibis, o tão tradicional Ibis, foi lá para as redes sociais contar uma verdade para o torcedor do Palmeiras. É zoeira, mas é uma verdade. Olha o Twitter. Nunca perdi 2 títulos em 3 dias. Me ensina aí, Palmeiras. Bom, teve a zoeira, mas o técnico Abel, sem saber desse do Twitter do Ibis, acabou respondendo, né? Para você poder perder essas competições, você tem que ganhar. É meio clichê, mas é verdade, né? O Palmeiras foi campeão da Libertadores, disputou o Mundial, perdeu, foi campeão da Copa do Brasil, enfim, mas para perder esses títulos ele precisou ganhar. Deu ruim. Palmeiras precisa agora focar na temporada. Depois a gente fala mais de Palmeiras, porque tem Champions aí na nossa tela, ó, semifinal definida. O PSG tem pela frente o City, lembrando que nenhuma dessas equipes possui um título da Champions. Será que é o ano do Neymar? Ou o ano do Gabriel Jesus no comando do Pepe? Ano passado o PSG, né, esteve na semifinal, foi até a final, diferentemente do Manchester City, que volta depois de muito tempo, ele volta depois de muitos 5 anos a disputar uma semifinal. E lá embaixo nós temos
o todo-poderoso Real Madrid, o bicho-papão, que tem 13 títulos de Champions, e vai enfrentar o Chelsea, que tem um título de Champions. O Real Madrid fez uma partidaça na ida, o jogo de volta nem tão assim. Daqui a pouquinho a gente fala sobre, a gente passa limpo esses jogos da Champions. De olho no meu roteiro, nós vamos falar... eu vou perguntar para vocês aqui, pergunta básica. E vocês podem botar lá no meu Instagram também. Quem tem mais chance nessa Champions? Quem leva melhor, pensando nos brasileiros? Neymar, o time do PSG já está mais preparado, ou Gabriel Jesus no City, no comando do Pepe? Eu quero saber a opinião de vocês. Neymar fez uma partidaça, foi eleito o melhor jogador em campo, mas perdeu gols que se o Borussia, olha, se o Bayern de Munique, se o Bayern de Munique tivesse completo, por exemplo, com o Leva, eu acho que teria sido muito diferente, porque o Bayern, tá difícil, o Bayern de Munique deu trabalho ali para o PSG mesmo muito desfalcado. Vamos aguardar. Vinícius Júnior ou Neymar? Eu vou abrir votação, vocês também podem deixar o comentário de vocês aqui e a gente vai conversando. Copa do Brasil ficou assim, rapaz. América, 1-1 contra o Ferroviário, América avança. A ABC venceu o Botafogo, tivemos emoções até tarde da noite. Nos pênaltis, o ABC avança. E o América ficou no caminho porque perdeu para o Cruzeiro por 1-0. O Botafogo, gente, é preciso falar sobre o Botafogo, que tem 2021 como uma temporada de reestruturação, de reconstrução. E o último Twitter até do Botafogo parece pesado, né? Quando eles notificam ali o gol do ABC. O Botafogo vai jogar a Série B, está eliminado da Copa do Brasil. Série B, que já tem uma grana a menos, né, para disputar a Série B. Não vai ser moleza assim, porque tem Vasco, é clássico, tem Cruzeiro. Vai ser uma Série B completamente diferente esse ano. Aí Botafogo tem Série B arrecadando menos. Está fora da Copa do Brasil, que é a competição que mais paga. Já tomou um baita prejuízo. E no Campeonato Carioca não está com a situação confortável, sim. Ainda não está garantido na semifinal, apesar de estar muito próximo do G4. O elenco está sendo remontado. O Chamusca está tendo muito trabalho, né? Está tocando a roda com o carro andando. Mas, para piorar, o time, além de estar precisando se adaptar, se conhecer, perde o Matheus Babi, que vai para o Furacão. Seria a salvação da temporada do Botafogo, Babi? Não, é um menino muito jovem ainda. Mas era o cara que estava sendo a referência, que trabalha com velocidade, com profundidade, e o Botafogo acaba de perder o seu atacante. A vida do Botafogo vai ser muito difícil. Mas, independente disso, parabéns ao ABC, que conseguiu a classificação. Todo sucesso na Copa do Brasil. Tivemos Libertadores, e a Libertadores ficou assim, sem o Grêmio, conhecido como time copeiro. O Grêmio perdeu por 2-1 no jogo de ida, perdeu por 2-1 no jogo de volta. É verdade que no jogo de ida a arbitragem foi polêmica. Ontem o Grêmio teve um gol mal anulado, mas não dá para pensar em Libertadores e você contar com a arbitragem, né? Não deveria ser assim, mas não dá. O Grêmio teve um primeiro tempo com muitas chances, desperdiçou muitos gols e a gente cai no clichê, na zona comum. O futebol pune, a bola pune. Você não marcou no primeiro, você tomou no segundo. O Maicon foi expulso e aí acabou de prejudicar ainda mais o Grêmio. E aí fica aquela questão, Renato Portaluppi no comando do Grêmio. Já deu? Não deu? O vice-presidente de futebol, né, o vice-presidente do Grêmio, andou dando umas declarações aí que pode ser que pinte mudanças. Vai ter uma reunião lá no Grêmio hoje à tarde para falar sobre 2021, sobre o futuro, até mesmo sobre o Renato Portaluppi, que sempre prioriza as Copas. Ano passado ele deixou o Campeonato Brasileiro de lado, que poderia sim buscar esse título, deixou a Copa do Brasil de lado, o Palmeiras acabou levando, e aí não conseguiu conquistar a Libertadores. Seria um bom momento para o Portaluppi ver que o Brasileirão é um campeonato legal, que é um campeonato diferente, é bacana, o Grêmio não conquista há muito tempo, mas nunca foi o forte do Renato Portaluppi focar no Campeonato Brasileiro. Paciência, vamos ver o que os torcedores do Grêmio dizem nas redes sociais e o que acontece com o Renato Portaluppi. Esse é o assunto do dia. Que imagem bonita. Clássico dos Milhões, hoje é dia de Flamengo e Vasco no Campeonato Carioca. Esse é o último jogo da nona rodada do Cariocão e vai pegar fogo, vai ser lá no Maracanã.
Para falar sobre esse clássico, eu tenho um convidado hoje aqui no canal, o Juninho, marca presença a partir de agora. Ele que é muito torcedor do Vasco da Gama, que fala com a galera nas redes sociais. Tem um canal aí, todo mundo compartilha, todo mundo segue, corneta o Juninho, que ele é o nosso convidado a partir de agora. Tudo bem, Juninho? Tudo bem com vocês? Como é que tá? Nervoso, né? Dia de Vasco e Flamengo, a gente acorda assim com. É um dia diferente, não tem como, a gente acorda diferente. Eu ia te perguntar, tudo bem porque tá cedo? Tá longe do clássico? Pois é, quando for chegando ali 5, 6 horas, vai batendo, o nervosismo vai aumentando. Mas é claro, não tem como, a gente que é torcedor de futebol, dia de Vasco e Flamengo, a gente acorda com um clima diferente. Aqui, você não dá nem bom dia dentro de casa, né? Você já acorda de cara fechada e vai procurar saber sobre o jogo. Bom dia por quê? Né? É tipo isso. Juninho, a gente não precisa falar sobre as realidades que são completamente diferentes. O que o Flamengo vive, o que vem vivendo para a realidade do Vasco da Gama. Mas é clássico. É clássico e é futebol. E Flamengo e Vasco é diferente, não tem jeito. Nos últimos anos foram assim, nós já vimos no Campeonato Brasileiro um 4-4, onde ninguém esperava um 4-4 com o Vasco. No Campeonato Carioca também já deram um trabalho para o Flamengo tendo esse timaço. Qual é a sua expectativa para esse clássico de hoje? Bom, a expectativa é de quebrar esse tabu, né? Que é muito incômodo. O Vasco está há muito tempo sem vencer o Flamengo. Tudo bem que tem muitos empates aí nesse tabu, né? Que a galera fala, não ganha do Flamengo há tanto tempo, mas também não são tantas vitórias assim do Flamengo. Então é um monte de empate aí nesse meio tempo. E é um período que o Flamengo, dentro de campo, tem uma superioridade assim, no time, tem um time melhor do que o do Vasco, evidente. Todo mundo que assiste futebol entende, não está aqui para negar. Mas mesmo com esse período de superioridade, todos os jogos ali foram parelhos. O Flamengo ganha um golzinho de diferença, muitos empates, como eu disse, mas é um tabu que incomoda bastante. Não dá para a gente, num clássico do tamanho de Vasco e Flamengo, a gente ficar aí tanto tempo sem vencer. O recorde ainda continua sendo nosso, né? O recorde de invencibilidade ainda continua sendo do Vasco. Então é mais um motivo para a gente vencer esse jogo, para não deixar o Flamengo se aproximar aí desse recorde. Mas, enfim, expectativa também de um grande teste para esse time do Vasco, né? Que é um time que está num processo aí de reformulação. Com certeza vai ser o jogo mais difícil da temporada. E é uma coisa também para o torcedor do Vasco colocar na cabeça de que, se der tudo errado hoje, se o Vasco perder hoje para o Flamengo, não é também o fim do mundo de, nossa, esse time não sobe porque perdeu para o Flamengo. Não é assim, na Série B não vai ter nenhum time do nível do Flamengo, senão não estaria lá na Série B. Então é um teste para ver como o time do Vasco vai se sair jogando contra um time mais forte, mas também não é o fim do mundo se o resultado não for positivo. É claro que por ser um clássico, a gente quer muito vencer, e se Deus quiser, vai vencer. Eu estou confiante hoje. Acordei confiante, não sei porquê, mas acho que vai dar tudo certo. Eu estou gostando dessa energia, Juninho. Você realmente está animado e confiante, cara. Isso é sensacional. A gente está acompanhando algumas imagens aí da TV do Vasco. Essa semana, o Vanderlei foi apresentado no Vasco da Gama, saiu do Grêmio, chegou no Vasco. Curtiu a contratação? É um bom reforço para a temporada? Gostei, cara, gostei muito. O Vasco precisava de um goleiro experiente. O Lucão é um bom goleiro, vai se tornar um grande goleiro com toda certeza, mas ainda tem 20 anos, né? Comete ali alguns vacilos de garoto, porque ele é um garoto ainda, não tem como, vai aprender só jogando. E tendo um goleiro da experiência do Vanderlei para poder ali auxiliá-lo, para poder treinar junto com ele, passar ali algumas dicas, eu acho que vai ser muito bom para a evolução do Lucão e também vai ser muito bom para o Vasco ter um goleiro como o Vanderlei para liderar esse time do Vasco, que é um time muito de garoto também, né? E aí você vai jogar uma Série B, que é uma competição cascuda, você tem que ter uma galera com mais experiência também. Então, achei uma boa contratação, uma boa oportunidade de mercado também. Acho que é um casamento que o Vasco precisava de um goleiro como o Vanderlei, e o Vanderlei também precisava de um clube como o Vasco, porque ele já não vive o seu melhor momento na carreira, né? Então ele precisava de um local para ele poder se recuperar também. Então acho que vai dar tudo certo. Boa sorte para o Vanderlei, é um cara muito profissional, né? Para onde passa todo mundo gosta, independente de ser torcedor na época de Santos, de Grêmio, é um cara que é aprovado por todo mundo. Costumo brincar que é um goleiro pai de família, do jeito que a gente precisa. É um pai de família? Sensacional. Vamos colocar na tela aí, Bruno. Bruno, Juninho, não sei de onde eu tirei Bruno, mas tá valendo. Retrospecto Flamengo e Vasco no Campeonato Carioca. 93 vitórias por Fla, 78 do Vasco, 67 empates. A última vitória do Vasco, 24/4 de 2016. Juninho, 2-0 para o Vasco, semifinal do Carioca. E o Flamengo vem de 3 vitórias seguidas. Você lembra desse jogo? Esse 2-0?
Lembro, isso aí foi a semifinal lá em Manaus. O famoso jogo que o Riascos entortou a coluna do César Martins. Verdade. 2-0 Vasco. Nessa época, e uma coincidência, né? O Vasco, na temporada de 2016, também estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E em todas as temporadas que o Vasco disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não conseguiu ter boa sorte contra a gente, não. O Vasco sempre conseguiu bons resultados contra o Flamengo. Então, vamos, já que tem a estatística do tabu. Repete esse mantra aí, para o torcedor do Vasco ficar confiante. Né, vamos nos apegar nessa estatística também, não tem muito. Cada um joga com as armas que tem. O que aconteceu em 2016? Vasco venceu o Flamengo, e não só nessa partida, tinha vencido também 1-0 com gol de Rafael Vaz. O Vasco jogou 3 vezes com o Flamengo em 2016 e foram 2 vitórias no empate. E estava na Série B? Estava na Série B. É por isso que você acordou feliz, Juninho. Olha aí, você sabe se você acordou feliz. Lógico que sabe. O retrospecto da história do Vasco da Gama, o gigante diante do Flamengo. Mais números na tela, ainda no Campeonato Carioca, 93 vitórias, 78 empates, 78 vitórias para o Vasco, 67 empates. A gente segue aí com os números, agora sim, boa. Os últimos 10 jogos, vamos puxar. Aí começa a ficar ruim para você, Juninho. Vamos puxar para o presente. 6 vitórias do Fla, nenhuma vitória do Vasco, 4 empates. Últimas vitórias do Vasco, em 16, como a gente pontuou agora na semifinal. Flamengo está a 17 jogos invicto. Não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Tem que responder dentro de campo, não tem? Eu vou ficar jogando aqui contra os números. Não, infelizmente, nos últimos anos, o Flamengo conseguiu uma superioridade aí, porque o time realmente é superior ao do Vasco. Mas, como eu disse, hoje parece que vai ser diferente. Acordei diferente hoje. Tem motivo plausível para isso? Não tem, mas claro. a gente acorda assim. Ainda bem. E me diz o seguinte, que postura do Vasco você espera em campo hoje? Deve repetir o time que se classificou na Copa do Brasil, né? Estão no aguardo aí de Andrei ou Bruno Gomes para saber quem entra, quem joga. Mas que postura você espera? Porque se o Vasco ficar atrás, tentar segurar o Flamengo atrás, vai ser difícil porque a gente conhece o poder de fogo do Flamengo. Se sair muito der espaço, a gente sabe da velocidade do contra-ataque. Como administrar esse jogo hoje? Então, espero que o Vasco jogue futebol, porque o último Vasco-Flamengo foi constrangedor, com o Vanderlei Luxemburgo, o Vasco perdeu por 2-0 no Brasileirão, que foi ali uma superioridade absurda do Flamengo nos 90 minutos, porque o Vasco não jogou bola. O Vasco entrou para tentar ali, segurar um empate, ou tentar, numa bola perdida, ganhar por 1-0, e deu totalmente errado, né? Porque o Flamengo tem um time superior, quando o Flamengo abre 1-0, aí você já não vai conseguir mais nada ali. O Vasco não jogou bola. E a gente pega como exemplo também o Fluminense, né? Os últimos clássicos do Flamengo contra o Fluminense tem jogado contra o Flamengo e tem dado jogo. O Flamengo ganha alguns, o Fluminense ali consegue vencer, consegue empate, são sempre jogos bons. Então, o que a gente espera é que o Vasco não vá para cima, igual maluco para cima do Flamengo, mas que entre também para jogar futebol. O futebol faz parte de ganhar ou perder. Mas se o Vasco fizer uma boa partida jogando futebol, porque a última Vasco-Flamengo, o Vasco não jogou futebol, o Vasco ficou só assistindo. Então, a expectativa é que hoje seja diferente. E o Marcelo Cabo parece ser um treinador que não vai se acovardar para o Flamengo, não. Tanto que, pelo Atlético Goianiense, ele venceu o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Então, sabe o caminho também. Mas o Atlético Goianiense estava bonito de ver jogar, né? Eu gostava de ver o Atlético jogar, era legal. Tava bonito. O Rato, Janderson, Chico Coreano, era um time legal de ver. Tava bonitinho. E aí a gente tem na tela, não sei se era uma notícia muito boa para você, mas o Flamengo tá completo, tá? Vai completo. Não, eu quero assim, quero ter... Já que é para ganhar, tem que ganhar o time completo. Porque se a gente ganha o Flamengo com o time reserva, a gente quer começar falando, mas só ganhou porque estava poupando o time. Não, então vem todo mundo, brigaram aí para mudar a data de jogo, então não tem essa de falar que o Flamengo também não tá nem aí pro jogo, não, porque até mudar a data pediram para mudar. Então tá vindo para ganhar da gente. Então, se não conseguir ganhar, meu amigo, não vai ter desculpinha, não. Então, vamos para cima do Flamengo com força total, com jogo adiado, contra a Ferdi, contra todo mundo. Vamos embora. Contra tudo e contra todos hoje. Quem vai ser o cara do Vasco hoje? Vai apostar no Cano, no Galarza, no Peck? Quem é o cara que vai desequilibrar ou fazer aquele gol sem querer? Qual é a sua aposta para hoje? Boa pergunta. Eu vou no tradicional, né? Vamos apostar no artilheiro mesmo, vamos de Cano. Acho que é o dia
do Cano se consagrar contra o Flamengo e se tornar ainda mais, não é ídolo, mas um jogador ainda mais querido pelo torcedor do Vasco. Vencer ainda com um golzinho de Cano seria muito bom. E esse é o teu palpite, teu placar? 1-0? Um golzinho do Cano? Pô, é difícil não imaginar que o Vasco não tome gol, porque a defesa é muito fraca. Então vamos colocar 2-1, né? Vamos colocar 2-1. Tem que fazer 2 gols, porque pelo menos um vai tomar. Então vai ser 2-1. Vamos tentar ser um pouco mais realista, né? Pô, essa bola aérea aí tá complicada, meu amigo. Não dá. Pois é. Eu brinco assim, não tô desmerecendo o time do Vasco da Gama, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá brincando, mas de fato tá difícil a situação. É um problema que tem que ser corrigido. Para mim, é o principal problema do Vasco hoje. Acho que o Marcelo Cabo está fazendo um bom trabalho, um bom início de trabalho, mas esse problema defensivo que já vem, não é culpa dele, não, já vem do Campeonato Brasileiro já. Acho que bola parada, escanteio, bola aérea. Foi o escanteio. O Vasco ano passado. Escanteio, o torcedor do Vasco já é como se fosse um pênalti, a gente já fica nervoso, não tem como. É um Deus nos acuda. Escanteio é meio gol, Juninho? Escanteio é meio gol, é inacreditável. Não sei, parece que a zaga é formada por anões, não tem explicação. Cara, seu bom humor é muito bom. Agora é o seguinte, a gente está preocupado no Clássico, tá acabando, né? O campeonato mudou, esse formato, todo mundo contra todo mundo, avançam só os 4. E o Vasco tá longe, né? O Vasco só tem 10 pontos, se não me engano, tá em 8º. Vou conferir aqui. Qual é a sua expectativa de uma possibilidade do Vasco conseguir uma vaga no G4 aí? Eu acho que, assim, eu, pelo menos, não penso muito nisso. Eu acredito que a grande maioria do torcedor também não. Porque o Vasco, desde o início, deixou claro que o Carioca seria a pré-temporada, seria a preparação para a disputa da Série B, porque assim, foi tudo muito junto, né? O Vasco foi rebaixado numa quarta-feira, na outra quarta-feira já começaria o Campeonato Carioca. Sim. E assim, o Vasco não tinha um time para jogar, né? Porque o Vasco tinha que começar um time do zero. O time do ano passado realmente não dava para disputar essa temporada. Começaram uma molecada, né? O Vasco jogou os 2 primeiros jogos ali com o Sub-20. Então, e faz falta esses 2 jogos ali do Sub-20, já estaria numa posição melhor para brigar. Mas, enfim, o Vasco usou aí como pré-temporada. Acho que, no fim das contas, está sendo ok. Conseguiu ali, por exemplo, tirar o Galarza desse time Sub-20, que vai ser um cara importante demais para a temporada inteira. Talvez se o Vasco não comece ali com esse time Sub-20, o Galarza ia estar lá no Sub-20 e nem ia saber do garoto. Então pode ser um cara importante demais para o restante da temporada. Então o torcedor não se preocupa muito com essa classificação. A gente quer ganhar hoje. Se ganhar hoje, pode botar o Sub-20 depois de novo aí para encerrar o campeonato, vai para Atibaia fazer pré-temporada de novo com os titulares. Tem que ganhar hoje que é o nosso campeonato. Hoje é o famoso campeonato à parte, né? É isso. Cada um segura o seu BO. E sim, o Vasco está em 8º com apenas 10 pontos. E aí vale a pena lembrar que os 4 primeiros avançam, e aí essa é a Taça Guanabara. Tem a Taça Rio, que vai ser disputada do 5º ao 8º. Vocês também estariam... Não, vocês estariam na Taça Rio. Seria Vasco e Botafogo nesse momento. Na Taça Rio. Tá, isso aí você tá por dentro. Exatamente, pode ter um outro campeonato aí para vocês. Mas a gente vai buscando... É meio constrangedor, né, esse campeonato de consolação. Não sei nem se o Vasco jogaria, ou se botaria o Sub-20, ou se abriria a mão da vaga. Não sei como seria. Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer. Não sei nem se pode abrir mão da vaga, né? Eu já vi uma vez que tem disputa, tá lá, faz parte, usa mais esse jogo, mais essa disputa como preparação. Vamos atrás da Tríplice Coroa. Vamos atrás da Tríplice Coroa. Eita! Tríplice Coroa. Taça Rio, Série B e Copa do Brasil. Vamos embora. Curti. Então, a língua, não vou nem me arriscar essa tríplice aí que você falou. Bom, lembrando que o Lucão ainda é o goleiro, né? O Vanderlei não joga essa. E aí nós temos esse Vasco para enfrentar o Flamengo. Você já falou o placar 2-1. O carro está sendo trocado, o pneu com o carro andando. Você está curtindo a evolução do Vasco? Você enxerga uma evolução no trabalho do Marcelo Cabo? Então, enxergo. Eu estava muito assustado no início ali. O Vasco jogou os 2 primeiros jogos com Sub-20. Depois, quando o time titular entrou, estava muito mal. Parecia ainda que era o time de 2020 com alguns nomes diferentes. E tanto que o Vasco rateou ali, empatou com o Nova Iguaçu, foi conseguir vencer só o Macaé. Mas parece que tá num processo de evolução. E assim, é sempre bom lembrar também que o Vasco
vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um nível inferior ali, né, de futebol. Se fosse para a Série A, eu estaria mais preocupado. Tipo, esse time, pelo amor de Deus, vai cair. Mas para a Série B, eu acho que o Vasco está num caminho aí de que vai acontecer. Eu já estive mais preocupado. Não estou aqui tranquilo, dormindo tranquilamente, achando que o Vasco vai ser campeão nadando de braçada. Mas com os reforços que estão chegando, o trabalho do Marcelo Cabo, o Vasco tá tendo um estilo de jogo, né? Tá começando ali a se encontrar. Então, acho que a tendência, o Vasco está numa crescente. Hoje vai ter um teste de fogo, mas independente do que aconteça, acho que o Vasco está numa crescente para fazer uma boa temporada, que é o que mais importa, né? O que importa para o Vasco esse ano é voltar para a primeira divisão. Sim. Não adianta nada a gente ganhar o Carioca e continuar na Série B. Então, o foco é voltar para a primeira divisão. Juninho, para a gente finalizar, na hora que acabar o jogo, pintar esse placar que você disse 2-1, qual vai ser a música que você vai cantar e matar a saudade das arquibancadas de São Januário? Lembrando que o jogo é no Maracanã, mas tudo bem. Bom, eu não posso cantar a música aqui não, senão vai desmonetizar seu canal, né? Então, mantém o nível. Em respeito ao público, vou manter meu cinema. Mas vou comemorar bastante, vou ir às forras, né? Tirar aquele peso das costas de muito tempo sem ganhar do Flamengo. Então, mas o torcedor do Vasco aí com certeza deve ter lembrado da musiquinha e já vale. Não vou aqui, vou respeitar o amigo internauta, o amigo inscrito, pai de família, que não quer ouvir palavrões e palavras de baixo calão neste momento. Boa, Juninho, valeu demais pelo bate-papo, pela energia. Bom jogo para você. E depois a gente vai com aquela resenha no WhatsApp para saber como é que terminou o clássico. Beleza. Foi um prazerzão participar. Espero dar sorte para o Vasco, né? Que hoje a gente encerre aí esse tabu e é isso. Qual o canal que a galera acha o Juninho? Canal Machão da Gama. Estamos aí falando de Vasco todos os dias, inclusive desligando aqui, já vou falar de Vasco lá também. E me encontrem lá. Depois do jogo estarei lá também. Então, se o Vasco vencer, vai lá no pós-jogo tomar uma cerveja comigo. A gente não pode ir para bar, então a gente toma uma cerveja comemorando a vitória, se Deus quiser, aqui no YouTube mesmo. Você abre a sua, eu abro a minha e a gente fica trocando a ideia. Bom, belo recado. Valeu, Juninho. Bom jogo para você. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. É isso, pessoal. Esse foi o Juninho, o torcedor do Vasco, a voz da torcida na internet, analisando o clássico dos milhões. Realidades diferentes, mas são dois gigantes da história do futebol brasileiro em campo, cada um buscando um objetivo. Esse foi o Debate Pronto. A gente volta em uma outra oportunidade para mais resenha. Não se esqueça, se inscreve, ative o sininho e compartilhe.